Essa pergunta, Desculpa. Alisson perguntou: os sofistas deram alguma contribuição para a filosofia? Sim. E o que é primeiro, que eu fiquei Bem, curioso quando eu primeiro vi. é o seguinte: Quem é esses sofistas? sofistas eram homens que tinham grande conhecimento na época, mas eles usavam o seu conhecimento para refutar e vendiam esse conhecimento para quem pagasse mais. Eles eram os preceptores, ou seja, os primeiros professores das classes abastadas. Porque o escravo, o servo, o estrangeiro dentro de Atenas, dentro da Grécia, nunca teve direito em canto nenhum. Entendeu? Até hoje, nosso número de analfabetos é enorme. E não se admite ou não se deve mais admitir analfabetismo no Brasil. Mas você dificilmente vai encontrar um branco na cidade ou próximo dela analfabeto. Porque existe escola de rodo. São maus escolas, porque não ensinam o que devem, mas existe a escola para alfabetizar. Tem até uma pergunta sobre escola também. Isso. Então a gente vai ter justamente isso. Então o sofista, eles são os primeiros professores. Só que eles não tinham um caráter ético. Então eles também são os primeiros advogados. Era dado a defesa do cidadão por ele mesmo. Mas se o cidadão não tem como se defender, ele pagava a alguém para defendê-lo. Porque esse alguém, o sofista, tinha palavras, tinha conhecimento e usava de armadilhas. O sofisma é uma verdade questionada, mas é uma verdade que não se garante. Por exemplo, Aristóteles vai dizer, um exemplo simples, todo homem é mortal. Sócrates é mortal. Implica que Sócrates é homem? Não, ser mortal não implica que ele é homem. Então, trocando Ser as palavras. homem implica ele ser mortal. Pronto. Então vamos reformular a pergunta. Todo ser Sim. é mortal. Sócrates é um homem. Portanto, ele é Mortal. mortal. Porque o homem também é um ser da natureza. Um ser vivo que pode vir a morrer. Os sofistas trocariam as frases e dariam um sentido de imposição de verdade intelectualizada. Aquele que não tem conhecimento se deixava levar pela conversa bonita, é o chamado boca de ouro, e aí comia essa gaiva. E pagava-se muito bem. Então os sofistas podiam vir do nada. E como eles tiveram essa influência na filosofia? A ciência na filosofia é que... Não, os sofistas tiveram essa influência na Pronto, filosofia. isso aí era a filosofia, a chamada filosofia da época. Sócrates, quando começa os seus questionamentos, ele vai trazer uma verdade. Ele vai trazer o seguinte: aquilo que pode ser combatido não pode ser a verdade. Porque a verdade por si só se explica e se garante. Não é as minhas palavras que vai dizer que uma mesa não é uma mesa, se ela for uma mesa. Mas o uso que eu faço dela. Então a verdade tem que ser usual. Então, se é quente, queima. Isso é uma verdade. Frio Independente da boca, se está com gelo, mas é quente, queima. A situação do contato não modifica a temperatura do objeto. Então, é nessa proposta que o sofisma, né, que é a técnica, a filosofia dos sofistas, começa a cair. Mas hoje, nós temos o sofismo, os sofistas, na pessoa do advogado, porque eles eram os primeiros, e dos políticos. Temos o sofismo no comércio, naquele que faz a publicidade e a propaganda de um produto, que diz o produto ser bom, explica por que é bom, mas quando você compra, não é bom, e ele cobra por isso. Então, são aqueles, os enganadores da palavra. A própria Bíblia tem vários exemplos e várias indicações
de que a palavra deve ser muito cuidadosa. Jesus dizia sempre: em verdade eu vos digo. Então, se você procurar nas frases, nos postulados de Jesus, contradizê-los, você pode até achar palavras, mas não é efetivo. Quando ele diz a cada um segundo suas obras, ele diz uma matemática: 2 e 2 é 4. E embora a gente ache que não é e que pode enganar a verdade, ela não é enganável. Ela é porque é.